Bom, gente, então vamos conversar sobre isso, né? Como que surgiu esse método que eu falo de trabalhar online? Como que surgiu isso? Aí o Will lindo, maravilhoso, super talentoso aí, cabeleireiro das estrelas. Gente, como que surgiu o meu método foi o seguinte, eu trabalhava, eu fiz hotelaria, em princípio eu fiz hotelaria porque eu tinha o sonho de viajar o mundo, conhecer culturas, e quando eu tinha lá pelos 17 anos, deixa eu começar aqui, eu resolvi fazer hotelaria, que era pra ver se eu realizava esse sonho de viajar o mundo, tá? E aí não tinha nada a ver comigo, eu fui fazer um estágio, né, na hotelaria, um estágio na Austrália, fui pra Austrália desenvolver isso, e eu queria muito trabalhar com hotelaria, porque eu achava que trabalhando com hotelaria eu ia viajar o mundo. E não foi isso que aconteceu, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei me sentindo super culpada, porque, cara, sabe quando você faz uma faculdade, na verdade, naquela época meus pais que me ajudavam a fazer, né, a faculdade, né, pagando ali, e eu fiquei me sentindo mega culpada, mas tudo bem. Eu tive a sorte, né, tenho a sorte de ter pais que eles me ajudavam e sempre confiaram muito no que eu poderia realizar, então, graças a Deus, né. E aí, eu fiquei meio perdida, poxa, o que eu vou fazer? E teve uma médica que eu conheço, ela foi fazer um curso de marketing, na época a rede social, a única rede social era o Orkut que existia. E ela foi fazer então, eu vou alongar aqui de novo, tá? E ela foi fazer um curso de marketing para a saúde. E eu acabei indo com ela fazer esse curso de marketing para a área da saúde em Belo Horizonte. E lá eu me apaixonei por marketing. Eu já tinha visto marketing na faculdade, mas lá eu me apaixonei por essa coisa do marketing, que era muito atendimento ao cliente e tudo mais, a parte de CRM que é um estudo do cliente, tá? Hoje eu utilizo isso para os meus negócios. Enfim, adorei marketing, falei, quer saber, eu vou fazer uma pós-graduação em marketing. E foi isso que eu fiz uma pós-graduação em marketing e comecei a falar, não, agora eu quero trabalhar com isso. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa de logística, com marketing. Depois eu recebi uma proposta de umas pessoas que estavam abrindo uma empresa de telemarketing, uma empresa pequena. E aí eu comecei a estudar mais essa parte de telemarketing, como que era que funcionava, né? Essa parte de telemarketing para fazer pesquisa ou para fazer vendas. Então eu comecei a estudar isso e me tornei gerente dessa empresa aí de telemarketing, até que eu resolvi sair e abrir uma empresa de marketing para mim, tá? Na época eu utilizava muito as estratégias de telemarketing, isso foi mais ou menos, gente, sei lá, em 2005, eu não lembro, tá? Mas já faz tempo. E eu comecei então a usar essas estratégias de marketing e a internet começou a cada vez mais progredir, né? Então veio o Facebook, tudo que eu via de mídia digital, eu ficava tentando entender como que eu posso usar as mídias digitais para negócios. Sempre. Isso foi uma obsessão na minha vida. Como usar as mídias digitais para ajudar os negócios. Eu conversava com os empreendedores e os empreendedores que eu tinha contato eram empreendedores pequenos, né? Pequenos negócios. E eles não tinham muito dinheiro para investir. Então eles geralmente investiam em rádio, em revista, em jornal, em panfleto. E qual que era o problema? Eles não tinham tanto dinheiro para investir. E um outro problema é que eles não conseguiam saber de onde vinha o resultado. Olha, o Rat está aqui também, aí Rat, tudo bem? Eles não conseguiam saber de onde vinha o resultado. Então veja bem, qual é o problema do pequeno negócio, o problema do pequeno empreendedor? Ele tenta investir em várias coisas, mas ele não sabe de onde vem o resultado, quando ele não usa as mídias digitais como hoje. Mas lá naquela época que eu comecei, as mídias digitais eram muito poucas, tá? Bom, então eu criei uma empresa, naquela época, que oferecia a parte de telemarketing para ligar para as pessoas
Então eu ligava para os clientes, voltar na loja, voltar na empresa, enfim. E também eu desenvolvi um software, né, de CRM, que é para gerenciar contatos com clientes. Então, por exemplo, eu trabalhei para uma empresa que fabricava produtos sensuais, lingeries, essas coisas. E aí, o que ele queria? Ele vendia muito, naquela época, os produtos dele para motéis. E aí eu fiz um estudo e falei, olha, você tem que tentar atingir as lojas de lingerie. E aí ele concordou. A gente passou a pegar todos os contatos de lojas de lingerie do Brasil, ligar e oferecer um catálogo, que a pessoa, aí a gente cadastrava isso nesse sistema, que a gente mandou o catálogo. Depois de uns 3 dias, ligava para a pessoa para saber se ela recebeu, se ela tinha gostado, e assim a gente abriu vários clientes para essa empresa. Então esse era o meu trabalho naquela época. Só que a minha empresa, ela dava resultado para os meus clientes, tá bom? Só que eu não sabia naquela época, e hoje mudou, então acho que eu posso ajudar vocês que têm essa dificuldade que eu tinha. Eu não sabia vender o meu trabalho, gente. O meu trabalho era bom, ele era assertivo, dava resultado, mas eu não sabia vender o meu trabalho. Quem aí passa por isso? Sabe que seu trabalho é bom, sabe que seu trabalho é bacana, que ele resolve problemas, que dá resultado, mas você não sabe vender o seu trabalho. Então era isso que acontecia comigo naquela época, tá? Gente, como eu falei, eu tô aqui na academia e vocês estão junto comigo aqui, eu espero que vocês consigam me ver bem, tá bom? Então, quem aí tem, aí ó, a Sandrinha tem esse problema, não sabe vender o trabalho dela. Gente, aí o que aconteceu? Como eu não sabia vender o meu trabalho, eu fiquei meio desesperada, tá? E aí eu pensei, poxa, eu sabia ensinar, eu ensinava para os empreendedores aquilo que eu fazia. Então eu ensinava e aí eu pensei, bom, por que não dar aulas sobre isso? E eu mandei um currículo para uma faculdade para dar aulas sobre marketing. E entrei para dar aulas e me descobri uma professora muito boa. Então, como professora, eu tinha lá o meu salário, eu ganhava bem, os alunos me avaliavam muito bem. Eu sempre trazia muitas novidades e eu comecei a ver que aquilo ali, poxa, é uma coisa que eu fazia muito bem. Então, veja bem, eu tinha a minha empresa, que acabava muito empatando, porque eu não sabia direito vender meu trabalho, mas como professora, eu conseguia ali ser boa no que eu fazia, certo? O que aconteceu? Eu fui uma professora realmente muito boa, e aí os alunos me avaliavam bem, tão bem, que eu cheguei num ranking de avaliação muito bom. E aí o meu diretor chegou e falou, Ana, você tá indo muito bem, você não quer ser coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui da faculdade? Então, veja bem, eu tinha minha empresa e eu cresci lá naquele outro trabalho e fui convidada a ser uma coordenadora. Eu falei assim, olha, eu não sei ser coordenadora. Eu falei para ele, o que tem que fazer? Ele falou assim, cara, você tem que vender e você tem a sua empresa que você consegue vender. E, na verdade, eu conseguia fazer boas vendas para os meus clientes. Olha que louco, né? Eu não sabia direito vender o meu trabalho, eu sabia, mas não tão bem como hoje. E aí eu acabei... Gente, eu vou acabar saindo um pouco daqui para poder não ter tanto eco, entendeu? Depois eu faço academia, porque aqui agarrei na conversa aqui com vocês, tá? Para terminar essa conversa de como que eu comecei e o que eu descobri com relação a esse negócio de vender o trabalho, tá bom? Peraí. Eu vou fazer aqui fora. Então, aí, tô fazendo uma live aqui, já vou terminar, tá? Aí, o que aconteceu, pessoal? Lá na faculdade, eu comecei a crescer e tive chances, então, de mostrar mais o meu trabalho, porque eles me convidaram para ser coordenadora dos cursos. E para ser coordenadora dos cursos, o que eu tinha que fazer? Vender. E aí eu montei uma estratégia que era oferecer, existia
para os cursos de graduação, veja, eu fui escalada para ser coordenadora de pós-graduação. Mas os cursos mais procurados eram os cursos de graduação. Então, como eram esses cursos mais procurados pelas empresas, e a gente tinha um contrato que dava uns descontos para quem era de determinadas empresas, eu resolvi pegar esse mesmo contrato, também existia um desconto para pós-graduação, e oferecer nas empresas o contrato de graduação com pós-graduação, entende? Então a gente ligava em todas as empresas da cidade para oferecer esse contrato. O que as pessoas geralmente queriam? Os cursos de graduação. Mas o combo era, olha, você também consegue desconto nos cursos de pós-graduação. Com essa estratégia de ligar em todas as empresas oferecendo isso, a gente conseguiu entrar nas empresas, divulgar isso nas empresas. Então era toda uma estratégia de ligar, abrir esse contato, mostrar que tinha esses benefícios, agendar uma visita, ir lá e mostrar tudo que tinha lá na faculdade. E com isso, fazendo essa estratégia que outras faculdades porque era uma rede, não fazia, a gente conseguiu ganhar um prêmio e conseguimos bater as nossas metas muito mais, porque tinha metas, muito mais do que o esperado. Com isso, eu acabei ganhando uma certa notoriedade e quando o meu diretor ele foi transferido para uma outra unidade, ele me indicou para ser diretora dessa faculdade, entende? Foi aí que eu tinha minha empresa, como eu falei para vocês. Eu tinha minha empresa. Então foi aí que eu resolvi falar, bom, tá bom, para ser diretora, eu fiquei com medo, tá, de ser diretora porque eu não sabia o que tinha que fazer. E aí eu resolvi fechar minha empresa e me dedicar a esse trabalho, tá bom? Que era ser diretora ali da faculdade. Só que eu não sabia muito tudo o que tinha que fazer, já eram várias coisas, né? E o que aconteceu comigo é que eu percebi que o que eu gosto mesmo é ensinar. Eu gosto muito de ensinar, ensinar as pessoas a terem resultado. E quando eu me tornei diretora, eu entrei para o mundo corporativo, né? Que é um mundo, eu não sei se vocês são do mundo corporativo, mas é um mundo de muita competitividade. Quem aqui está no mundo corporativo? É um mundo de muita competitividade. Então, quando eu me tornei diretora, eu senti muito as pessoas sendo muito competitivas, eu senti muito puxação de tapete, muitas fofoquinhas, coisas que eu não estava tão acostumada e que eu fiquei um pouco chocada, assim, né? Esse mundo corporativo, como as pessoas têm essa competitividade, esse medo, né? De medo mesmo do que o outro pode fazer, esse apego ao cargo, né? E tudo mais. Então, o que aconteceu comigo é que lá na faculdade eu fiquei 3 anos e eu acabei saindo por várias questões, né? Por várias questões que tem a ver com competitividade, tem a ver com falta de apoio e tudo mais. E aí, quando eu saí de lá, eu fiquei meio assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha fechado a minha empresa e eu fiquei meio pensativa, né? Fiquei um tempo pensativa, o que eu devo fazer? Eu acabei estudando uma outra coisa, que era edificações. Bom dia aí, pessoal, que tá chegando aí. Eu acabei estudando edificações, não tinha nada a ver comigo, mas foi um período que eu falo que é meio que um sabático, que você fica pensando e ouvindo. E ontem eu tava falando isso, sobre ouvir a alma. Ouvir a sua alma, o que a sua alma quer. Nesse período que eu não sabia o que fazer, foi um período importante para mim. Por isso que se você estiver nesse período, é um período de que você tente se ouvir mais. Ouvir, entender o que você quer, o que você não quer. Até faça uma lista das coisas que você quer, das coisas que você não quer também, eu acho importante. E aí, eu gosto muito de tecnologia, então eu tinha clareza do que eu gostava. Eu gosto de dar aula, eu gosto de tecnologia, eu gosto de ajudar empreendedores, eu gosto que as pessoas tenham resultado, eu gosto de gerar prosperidade. Então eu tinha essa clareza do que eu gosto. E também tinha algumas clarezas do que eu não gosto. Não gosto dessa competitividade, eu não gosto dessa coisa de puxação de tapete, das fofocas, tá? Então eu tinha uma noção do que eu gostava e não gostava. E aí, eu acredito que um dos pulos
do gato, assim, pra mim, foi inventar o meu próprio caminho, certo? Porque a gente está acostumado a escola ditar as regras da vida, a cultura, as tradições, e às vezes a gente nem sabe o porquê a gente está fazendo determinada coisa, a gente faz todo dia, mas a gente não sabe o porquê, não existe um significado. E eu resolvi, então, na época, eu tinha recebido até uma outra proposta de trabalho que ia ganhar bem, mas eu falei, cara, eu não era para trabalhar em São Paulo, no centro de São Paulo, pegar metrô. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero morar em São Paulo, sabe? Pegar vários metrôs para chegar no lugar, trabalhar só porque vai ganhar bem. Não é isso que eu quero. E aí, gente, eu comecei a pensar, tá, o que eu quero, né? E aí um dia eu fui no salão de beleza ali fazer hidratação no cabelo e tal. E eu pensei, poxa, o Facebook tava começando, tá bem começando. Ali eles nem sabiam, na verdade, o que era o Facebook, né? E eu falei, olha, eu queria fazer um trabalho para vocês, já com base no que eu já sabia fazer, né? Que seria pegar essas redes sociais, a internet e, e colocar, né, coisas para vocês, divulgar. Gente, não tinha nada dessas coisas que tem hoje, que tá, sabe, que tem um passo a passo, geração de conteúdo, não tinha nada disso. Simplesmente eu queria ajudar eles a divulgar mais o trabalho deles usando as redes sociais que eu já conheci, né? E aí eles falaram, e eu falei, olha, não precisa me pagar nada. E por que eu falei não precisa me pagar nada? Porque eu não sabia o que eu ia fazer direito, entendeu? Era um teste. Eu falei, não precisa pagar nada, eu vou fazer para vocês de graça durante 3 meses. Então é só confiar e me passar assim o que vocês fazem e tal. E aí a gente começou a fazer isso, eu comecei a fazer isso e começou a dar resultado. Eles começaram a ser vistos. Tem muitas empresas que não fazem, a maioria não fazem direito, ou não fazem todo dia. Então já fez diferença lá porque ninguém fazia isso. Beijo para meus alunos, minhas alunas que estão aí. Amo vocês. Gratidão pela confiança. Então, eu comecei a fazer isso, já deu resultado. E aí, em menos dos 3 meses que eu falei que ia fazer de graça, eles já tinham resultado. E aí eu tinha um amigo, começou a falar para os outros também o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a fechar clientes. Eu não sabia, gente, quanto eu ia cobrar. Na época eu cobrava R$ 500 por cliente, que é pouco, tá? No meu método hoje eu ensino você a cobrar no mínimo 800, 1.000, 1.200, tem gente que cobra 3.000 por cliente. Então eu comecei a fechar novos clientes depois de pouco tempo, mas eu fui atrás, entendeu? Então essa é uma coisa importante, é ir atrás do resultado que você quer, ir atrás de clientes. E aí, gente, olha só que legal. Depois de um tempo, eu já consegui vários clientes e eu criei um método próprio meu. Então não era algo tradicional, as pessoas nem... Eu tava mais fácil de vender o meu trabalho nessa época, porque eu comecei a entender melhor o que eu fazia, onde eu gerava resultado. Então foi muito bom para mim, porque eu vi que é mais fácil a gente vender o nosso trabalho quando a gente cria um método. E eu criei esse método, né? E aí eu tinha uma certa tristeza quando eu saí do cargo lá da faculdade, porque a gente se apega ao cargo, a gente se apega ao título. E isso é muito normal e a gente às vezes acha que nunca vai conseguir mais. Ah, eu cheguei até aqui, esse é o topo, nunca vou conseguir mais, vai ser difícil. Eu acredito que essa frase, vai ser difícil, é uma frase que a gente tem que abolir do nosso vocabulário, sabe? Porque a gente pode tornar as coisas mais fáceis. E aí, uma coisa que eu quero falar para vocês é que antes, na faculdade eu tinha horários, eu tinha chefes, eu tinha metas e eu não tinha liberdade, então, de fazer aquilo que eu acreditava. E hoje não, naquela outra época que eu comecei a gerenciar as redes sociais, eu não tinha chefe, tinha clientes, que é diferente. Eu não tinha horários que me limitavam, eu podia criar o meu método e eu achava que era difícil, porque na época eu ganhava uns R$ 6.000 lá na faculdade e eu comecei a passar a ganhar 15.000, fazendo as minhas coisas do meu jeito, e é isso que eu quero ensinar vocês. Aí eu ficava super feliz que eu tinha descoberto aquilo
E eu queria que a minha irmã viesse trabalhar comigo naquela época. Eu ficava assim, ai, mano, é muito legal. Gente, muitas vezes eu trabalhava assim do sofá e eu achava muito legal. Eu falava, nossa, não acredito que isso está acontecendo, né? Eu não acredito que dá para fazer isso. Era muito gostoso. E eu queria muito que a minha irmã também viesse trabalhar comigo. Mas na época eu não podia e tudo mais. Aí um dia eu assisti um vídeo na internet que era aquela coisa assim que despertou aquela adolescente que queria viajar o mundo. Que era um cara falando que você poderia ensinar o seu conhecimento na internet e com isso ser livre, viajar o mundo e tal. E aquilo brilhou os meus olhos, porque eu falei, nossa, é isso que eu queria lá quando eu era mais nova. Lembra que eu falei que eu fiz hotelaria para viajar o mundo? Então, que não deu certo. E eu esqueci daquele sonho. E aí, quando eu vi aquele cara falando aquilo, ele tava num trem na Europa, eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? É isso. E aí, eu tava no começo ainda desse processo. E ele tinha um curso que custava R$ 2.000. Que explicava isso. Falei, nossa, meu, R$ 2.000 um curso online, nossa. E aí, eu fiquei pensando, nossa, R$ 2.000 um curso online. Eu não tinha, eu até podia ter aquele dinheiro, mas era uma coisa pesada pra mim. Eu não estava acostumada a fazer curso online e tal. Falei, nossa, será? E fiquei com aquilo, e aí tinha tempo para você conseguir. Depois ele ia fechar as vagas. E eu perguntei pra minha mãe o que a gente vai fazer, pro meu pai. E aí eles me incentivaram. E eu fui lá e fiz aquele curso. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, naquela época. Por quê? Porque eu aprendi uma nova coisa, que era escalar o que eu sabia. Então, eu, como sempre gostei de dar aulas, entender que isso podia ser algo que eu podia vender esse conhecimento. E eu gosto, quando eu descubro uma coisa que me gera prosperidade, eu gosto muito de falar para os outros. Então, isso era maravilhoso, né? Aí eu fiz o curso e aí a minha irmã, na época, foi muita sincronicidade, porque ela também assistiu a mesma aula do cara e ela veio falar pra mim de uma coisa que eu já sabia. Ai, tem um cara que ensina isso, achei super legal, achei sua cara. Eu falei, é isso, eu comprei esse curso, vamos fazer. E nós começamos a fazer. E na época, gente, a mídia que dava mais resultado para os meus clientes já era o Instagram. Na época o Instagram tinha aquele logo marronzinho, né? E aí eu falei, vamos criar um curso para os empreendedores, como que faz Instagram? E aí, gente, eu criei o primeiro curso de Instagram do Brasil e começamos a ensinar os empreendedores. E aí eu tive vários alunos, eu comecei a dar palestra. A primeira palestra que eu dei foi gratuita, uma palestra que eu não ganhei nada. E eu nem sabia vender minha palestra, não sabia nada de vender palestra, mas eu fui lá no Ciesp da minha cidade e eu falei, olha, eu quero dar uma palestra sobre Instagram para negócio. Então, gente, nessa época foi que tudo aconteceu. Foi mais ou menos em 2014, que foi quando eu comecei a dar palestras, quando eu comecei a lançar o meu curso online. Então, parece que abriu-se um portal mágico de prosperidade na minha vida. E aí eu comecei a ensinar empreendedor e tal. E com o tempo, os empreendedores tinham muito resultado com o que eu ensinava, só que eles falavam assim, Ana, tô tendo muito resultado, eu tô usando o Instagram, nem conheci o Instagram, tô usando isso, tudo que você fala. Só que hoje eu preciso... Gente, ó, tá siriemas aqui. Só que hoje eu preciso de alguém para me ajudar com as minhas redes sociais, eu não dou conta de fazer sozinho. E isso foi uma constante na minha vida. Vários empreendedores falando isso pra mim. Eu não dou conta de fazer sozinho, eu não dou conta de fazer sozinho. Me indica alguém, me indica alguém. E aí que eu resolvi criar esse método, que é formar um profissional do zero para cuidar das mídias digitais, das redes sociais, mas não só redes sociais, de várias coisas que o empreendedor precisa no mundo digital. Então hoje eu ensino a pessoa do zero a trabalhar online como eu trabalhava, cuidando das redes sociais, para ganhar de 4 a 30 mil reais por mês, trabalhando de casa, com celular ou com computador. E é maravilhoso porque eu vejo muita transformação das pessoas e você
trabalhando com isso, você vai transformar a sua vida e de empreendedores. Isso é muito legal, tá? Mas foi assim que eu comecei a fazer. E aí eu fui muito constante sempre, eu fui mudando às vezes o meu método, né? Antes eu trabalhava com empreendedor, agora eu trabalho formando essas pessoas. E os empreendedores acabam amando isso, porque eles sempre me pedem indicação. E a gente tem hoje um banco de talentos de alunos em que a gente indica. Então, se você é empreendedor e quer uma pessoa formada por mim, a gente faz isso, tá? A gente indica para vocês. 2014 fiz uma página para vender no Facebook, mas fazia da forma errada. Até achar a Natex e entendi onde estava errando. Só agora parei de procrastinar, sou aluno no Tex. Que legal! Que legal, Cláudia. Depois alguém da minha equipe printa aí pra gente depois ver com a Cláudia. Quem precisar de alunos meus, é só entrar em contato comigo que a gente tem o prazer de ajudar você a escolher, tá? Gente, então eu queria fazer essa live exatamente pra falar pra vocês que é real, vocês conseguem sim ter resultados, tá bom? Vocês conseguem aprender, mas uma coisa é importante, a ação. Ação. Porque eu vejo muita gente querendo conhecimento, pega o conhecimento, mas não coloca em prática. E aí, gente, não tem condição, tá bom? Pessoal, para se você não tem formação universitária, serve para você. Se qualquer ramo que você esteja, serve se você quer se tornar um profissional digital. E esses profissionais ajudam qualquer tipo de empreendedor, tá certo? Uma adolescente de 14 anos conseguiria entender o método? Sim, eu tenho um aluno, o mais novo é de 13 anos, porém, gente, tem toda uma regulamentação de trabalho, né? Hoje, então, regulamentação do Brasil de trabalho infantil ou de adolescente. Então, é importante você verificar as regulamentações, mas a pessoa com certeza pode aprender a fazer várias coisas nas mídias digitais, beleza? Bom, pessoal, então gratidão. Agora eu vou fazer minha academia que eu tava fazendo. Eu achei que eu ia fazer com vocês, mas não dá. Sempre tem que ter um foco, né? Então, fico muito feliz. Obrigada pela atenção de vocês. Beijos pra vocês e até a próxima, porque eu acredito que eu venho com mais lives aí durante o dia. Tchau, tchau.